para lembrar vocês, qual é o livro que a gente está estudando agora? Vocês lembram qual é o livro de Alachot que a gente estuda? Não. O livro é o Shulchan Aruch. Isso. Existem dois livros de Alachot que são muito usados entre os Yehudim. O primeiro deles é o que a gente está estudando, Shulchan Aruch, e o segundo deles é, vocês lembram qual é? É do Hafetz Haim. Vocês lembram, não? Então, é um livro do Hafetz Haim chamado... Eu não me lembro agora também o nome. Ai... Caramba. É Mishnei Torah, do Hafetz Haim. Tá? Hã? Do Rambam? Tem certeza? Então eu devo estar lembrando de outro nome, porque tem um livro do Hafetz Haim. É de Alahá, mas de Lashon Hara. Não, é porque tem um livro de Alachot que ele é mais usado pelos Ashkenazim, que é do Hafetz Haim. Os Ashkenazim quase não usam não, o Rambam todo mundo usa. Mas acontece o seguinte, o Rambam ele tem um livro que é sobre discute toda a Torá, mesmo os mitzvot que não são aplicáveis para a gente agora. Então o Rambam ele explica todo o Shas e todas as mitzvot. Agora, o Hafetz Haim e o Shulchan Aruch, eles estudam somente as mitzvot que são práticas. Então, como é que eu sei que uma mitzvah ela é prática ou não para a atualidade? Por exemplo, dá uma olhada no livro do Hafetz Haim ou no livro do Shulchan Aruch. Por quê? Por exemplo, como é que eu sei que o dízimo ele é prático na atualidade ou não? Dá uma olhada se está no Shulchan Aruch ou no livro de Alachot do Hafetz Haim. O Rambam ele faz todas as mitzvot, inclusive as que não são, por exemplo, qual é o óleo que era usado no templo. Aí Rambam você vai encontrar. No Shulchan Aruch você não vai encontrar. No livro do Hafetz Haim você não vai encontrar. Então o que acontece? Enquanto os Ashkenazim usam mais o livro do Hafetz Haim, até porque o Hafetz Haim era Ashkenazi, né, só que é um pouco mais difícil de ser estudado. Embora seja mais fácil o Shulchan Aruch, é mais didático, os Ashkenazim não usam, preferem usar o do Hafetz Haim. Já os Faradim, a maioria vai usar o Shulchan Aruch. Alguns grupos o grupo que o Rafael gosta muito de... Como é que é o nome? O grupo que o Rafael gosta muito deles são os... esqueci. Haredi. Os Haredi também usam o Shulchan Aruch. Pelo menos acho que a maioria que eu ouvi falar usa o Shulchan Aruch. Tá? Então vamos lá. Artigo 1. O que é Hanukkah? E diz o seguinte: na época do Segundo Templo, quando Israel esteve sob o domínio do Império Grego, foram ordenados vários decretos para destruir a religião judaica. Não era permitido estudar a Torá, nem cumprir nenhum preceito, nenhuma mitzvah. Os opressores puseram as mãos nos pertences materiais e nas moças que entraram no santuário profanando-o, impurificando o que havia de sagrado. Foi na época de muito sofrimento para os que seguiam os judeus e para Hashem. Até que Hashem, HaKadosh Baruch Hu, de nossos antepassados, apiedou-se e livrou das mãos desses e os salvou. Então a família dos Ramonaim, que era o sumo sacerdote, fortaleceu-se contra eles e os eliminou, libertando Israel das mãos gregas. Os Hashmonaim nomearam um rei dentre os Kohanim, e o reino de Israel foi estabelecido e perdurou mais 200 anos. Na verdade, o que acontece? A liderança dos Hashmonaim como reis durou 130 anos. Na verdade, isso começou... 130 anos antes da Era Comum, tá? Esse acontecimento. E o reinado deles durou mais ou menos até, pelo menos é o que contam alguns historiadores, até onde se tem registro, até mais ou menos da década de 30 da Era Comum. Há Marloca da discussão, mas é basicamente isso. Desde 130 antes da Era Comum até 30 da Era Comum. Parando aqui, marca aí com o dedinho aí, o dedinho da Guimará. E o que acontece, Cavarinho? Qual a diferença, a gente está falando sobre resistência, sobre luta, sobre guerra, qual a diferença básica entre Purim e entre Hanukkah? Já que os dois são uma guerra de sobrevivência e tal, qual é a diferença básica? Vamos lá, vamos tentar. O milagre da Torá? Hã? O milagre da Menorá? Por isso?
Não estou falando necessariamente de milagres, tem a diferença disso, não estou falando assim, qual a diferença de uma guerra para outra guerra? Assim, Purim no caso, nosso povo, né, sofreu a questão da extinção, né? E Hanukkah era mais a questão da assimilação, porque nessa época muitos judeus se assimilaram ao helenismo e tal, então a luta era mais religiosa do que, né, eles queriam, lógico, tomar o poder de Israel novamente da terra e tal, tirar o domínio, o governo dominante, mas era mais por conta da questão religiosa, não tinha liberdade religiosa, né? É verdade. E muitos estavam se assimilando por causa da perseguição e tal. O que aconteceu na época de Purim, exatamente isso, que em Purim, Haman era descendente de quem? Edom, sabe? Mas assim, sabe até assim, a gente tem até uma leve resistência contra Edom. Quem é o segundo, respondeu bem lá atrás, respondeu bem, mas depois de quem foi que saiu diretamente o inimigo de Israel na festa de Purim? Vocês lembram? Aquele que é pra gente lembrar de esquecer? Amaleque, exatamente. Então assim, Amaleque, que diz lá a Torá, Karechabaderech, né? Tem que lembrar de quê? Que ele esfriou a gente na época que a gente estava saindo no nosso caminho. Então o que acontece? Amaleque, ele é alguém que quer esfriar o povo Yehudi, em primeiro lugar. E outra coisa, Amaleque, ele tem aquele desejo de destruir, né, Israel. A discussão se faz ou se não faz parte, mas a grande verdade é que Hitler, né, Máximo Weizsäcker, ele era descendente também de Amaleque, né, de certa forma. Porque os vikings, eles vieram de Amaleque. Se a gente for lembrar dos vikings, algumas pessoas são fãs desse personagem lá da Marvel, mas esquece que ele é uma das figuras que a gente tem que lembrar de esquecer, né? Não pode nem guardar nenhuma recordação dele. Porque ele... Eu não sabia não, vi no cinema 2 agora. Então você foi assistir o Filho de Amaleque. Então assim, E a Torá ela fala o seguinte, se você encontrar algum resquício de Amaleque, a Torá ela fala tão séria essa questão, que se você encontrar um copo de Amaleque, você tem que destruir o copo, pisar no copo e acabar com aquele copo, né, para que a memória de Amaleque seja esquecida. Então assim, Raverim, essa é a diferença. Aqui em Purim queria destruir realmente o povo de Israel como pessoa. É o ódio contra os judeus. Já os helenistas, o ódio na verdade era contra a nossa crença. Por quê? Os helenistas eles tinham feito o seguinte: qual foi o primeiro império que o governo, vamos dizer assim, helenista, o povo helenista, dominou? Grande assimilação que eles fizeram. Vocês lembram? Que o Império Grego dominou e os romanos e tal. Não lembram? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Foi o Império Persa. E logo de seguida foi o Império Babilônico. Não sei se vocês já ouviram falar. O filme 300 fala sobre esse negócio dos persas. Sim, a luta contra os persas, a invasão. Então, na verdade, os persas, entre aspas, eles qual era a intenção? A intenção quando eles guerrearam contra os persas era acabar com os persas? Não, era transformar os persas em gregos. Então, o Império Grego, ele também ocupava os persas. Vou falar nisso, que língua que os persas falavam? Aramaico. Né? E os persas, eles se tornaram a parte integrante do maior Império Grego. Então, embora os persas fossem assimilados, eles tinham uma segunda língua oficial. Qual era essa língua? Do Império Grego, a segunda língua oficial? Aramaico. Sendo assim, qual era a língua mais falada do Império Grego? Aramaico. Embora os gregos em si, no país da Grécia, falasse grego, o Império Persa, que foi tomado pelo Império Grego, ele foi assimilado e era a segunda língua oficial. Então essa coisa de que os gregos só falavam grego é um pouco fantasiosa. Por quê? Parte do Império Grego também era dos persas. Né? O Império era chamado de Império Greco-Sírio. Né? Então assim, os sírios, eles falam até hoje, em boa parte dos lugares, falam aramaico também. Embora hoje o árabe seja a língua oficial mais falada entre os sírios. Tá? Por exemplo, a igreja cristã siríaca, qual é a língua que eles falam na liturgia? Aramaico. Né? Então, assim, vai essa coisa de que o grego era mais falado na época, é meio que lenda. Né? Fora os relatos também de Flávio Joséfos, que falava que ele, mesmo sendo helenizado, entre aspas, ele tinha um pouco, a cultura dele tinha sido assimilada, ele tinha dificuldade, ele era muito culto no grego, mesmo assim tinha dificuldade de falar e escrever em grego. Então, assim, ele tinha que fazer um esforço muito grande, porque os judeus na época não eram dados à helenização, eles não eram incentivados
se tornarem parte de outro povo ou aprenderem outras línguas. Isso é importante a gente saber. Então a gente está falando aqui o seguinte: o que os gregos queriam, na verdade, então, quando estavam dominando nessa época de Hanukkah? Eles estavam querendo acabar com a religião judaica, com a fé e com a identidade. Na verdade, isso aconteceu numa segunda época também. Qual é a segunda época? A segunda época aconteceu também um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Por que acontece? Os Eudim, eles estavam sendo muito assimilados, muitos estavam se tornando, tinham vergonha de serem quem é. Eu falei ontem aqui o seguinte: eu conversei com uma pessoa que a gente vai chamar de um nome fictício. A gente geralmente chama nomes fictícios de Reuven, então Shimon, né? Dessa vez a gente vai falar o Zezinho. Vocês vão entender por que eu vou usar dessa vez Zezinho. Eu conversei com um rapaz que é tudo menos Zezinho, o nome dele é todo menos Zezinho, né? Para vocês não falarem que eu estou falando Lachonará, então vocês nunca vão saber quem é. E ele estava conversando comigo e ele falou, e eu sabia que o nome dele, a mãe dele é Ashkenazi e o pai dele é Italquita, que é um Sfaradi da Itália. E de família tradicional judaica, os filhos estudaram a escola tradicional judaica e tal. E aí, esse tal Zezinho, eu vou conversar com ele e falei o seguinte, ele falou o seguinte: qual o seu nome? Eu falei, meu nome. Ele falou assim: não estou falando nome fictício, eu estou falando nome de verdade. Eu falei, como assim nome de verdade? Aí eu falei para ele o seguinte, aí eu falei o nome judaico dele, eu falei o seguinte, só que eu falei em Ashkenazi, porque o nome dele em Yiddish, né? Quando ele foi circuncidado no 8º dia, ele recebeu o nome em Yiddish e não o nome em hebraico. Eu falei assim, o Moishele é tudo menos Moishele, tá? Moishele de verdade é o nome Ashkenazi, mas não é isso, tá? Estou falando só simbolicamente. O Moishele, ele falou assim, não, eu não uso meu nome hebraico fictício, eu uso meu nome de batismo. De batismo não, meu nome de registro secular. Ou seja, ele esqueceu quem ele é da sua raiz judaica. Ele tem documento oficial de Israel, ele tem documento oficial judaico, ele tem todo um registro de judaicidade, tem o nome de 8º dia que o Morrel, lá na Brit Milá, que o Sanda que segurou ele lá enquanto o Morrel ia fazer o corte, toda a questão tradicional, documento com o nome oficial judaico, e ele simplesmente não considera esse nome como nada, considera como se fosse fictício. Isso é a assimilação. Quando o Yehudi, ele não sabe quem de verdade ele é. Ele já se aceitou como, não, eu sou o Zezinho, eu não sou o Moshe, eu não sou Moshe, eu sou o Zezinho. Quando isso acontece, quando ele tem vergonha de quem é, acontece que ele já passou, ele vai celebrar Hanukkah, vai acender todas as velas de Hanukkah, vai fazer a sua sukkah de Hanukkah, vai fazer as brachot, e ele mesmo não vai ser o Yehudi, porque no fundo do coração dele tem vergonha dessa raiz dele. Então, Haverim, isso é uma coisa preocupante quando acontece com a gente. Quando a gente começa a falar o seguinte, eu não sou mais Moishele, eu sou o Zezinho. Isso eu estou dando um exemplo Ashkenazi, porque foi o que eu vivi essa semana passada, mas isso pode acontecer com o Sfaradi, pode acontecer com o Israeli, pode acontecer com o Efraim, pode acontecer com qualquer um. Essa assimilação pode acontecer com a gente se a gente der bobeira, tá, Ravel? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado, a gente não se assimilar. Eu vou dar uma coisa que eu falei ontem, que é importante a gente reforçar hoje, que não tem muita gente aqui hoje, mas, quer dizer, que estava aqui ontem. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, um bandista tem vergonha de andar com guia no pescoço na rua? Não. Tem vergonha de andar com turbante no meio da rua? Não. Tem vergonha de colocar de noite na esquina ali, aquele negocinho ali na esquina? Não tem vergonha. Quando a gente está passando no Meier, no centro da cidade, ou na Zona Sul, ou em qualquer lugar da Zona Norte do Rio, ou seja lá em São Paulo, ou qualquer outro lugar que tenha algum árabe, ele tem vergonha a mulher tem vergonha de usar aquele lenço ou sua burca? Não tem vergonha. Quando a gente chega aqui, já viajou de avião constantemente, já trabalha, vocês têm essa experiência que eu tenho, tem vergonha de botar o tapetinho lá na hora das orações para Meca e fazer as orações? Não tem vergonha. Em qualquer lugar. Qualquer lugar, não só no aeroporto, mas em qualquer lugar. Então por que eu e você teríamos vergonha de quem nós somos? Vamos olhar para mim. O problema de quem olhar? Não, vão me achar estranho. Uma novidade para vocês, bem legal. Estão olhando para a gente aqui na rua aqui,
E quando olha, a vizinhança está contando pra gente que quando a gente passa, o pessoal fica olhando de cima para baixo para saber o que é esse povo estranho que chegou por aqui, com essas músicas diferentes que eles cantam. Que são? Eles são o quê? São árabes? São homem-bomba? Eles são de Israel? Eles são do Oriente Médio? Eles são de quê? Que esse povo é, Shalom? Bom? Que esse pessoal que fica passando por aqui? Quem são eles com essas músicas esquisitas? E aí o pessoal que mora aqui perto fala o seguinte, olha, vem cá, aí mostrou o Sedur com as músicas, olha só, isso aqui é as músicas que eles cantam, tá vendo? Versículo bíblico, falando de Hashem, falando de Israel. Aí o pessoal assim, mas é muito estranho. Não, na verdade, estranhos são vocês que mudaram a identidade que você é. Então a gente está voltando para Israel no começo, como eram as coisas. Isso que deveria ser o comum, isso que deveria ser o normal. Vocês são estranhos ao que a Bíblia diz. E quando a pessoa começa a parar para pensar, mas não é que é verdade? É interessante que essa questão de pensamento, vou falar o nome aqui porque todo mundo conhece o cara, né? Tem muitos pensamentos de, você não tem que usar tal coisa porque as pessoas não têm que te olhar e falar, lá viu o Tzadik, né? Mas o que acontece? Quando a mulher Shomer olhou para Yeshua, ela falou, como tu sendo Yehudi? Aí a pergunta vem, né? Como é que ela reconheceu? Ele não falou que era Yehudi. Ou seja, estava caracterizado de uma forma que ela o reconheceu dessa forma. Então, assim, a pessoa falar que a pessoa usar um tzitzit para fora porque ela quer ser um tzadik, eu acho que vai muito da intenção da pessoa. Se a pessoa usar assim, o erro é dela, mas o Eterno falou que é para você ver. Se está por dentro, nem você está vendo, nem ninguém está vendo. Então, assim, há discussões, eu sei que há discussões lá com relação a isso. Isso que eu ia falar. Opinião a respeito. Mas o que acontece? Estou falando do sentido que a pessoa fala, quem usa para fora está querendo mostrar que é tzadik, que aí vai muito da cabeça de cada um. É verdade, é verdade. Entendeu? Então assim, ele estava falando uma coisa que eu ia até dar um outro dado, que é que há uma lahas faradi que permite que coloque para dentro, tá? Então assim, a gente respeita, até porque tem gente que estuda com a gente na internet, então esse faradi vai falar, não, mas esse faradi pode, tal. A discussão não é essa, se pode ou se não pode. A questão é a questão de você tentar se esconder pelo motivo seguinte, o que vão falar de mim? O importante não é o que vão falar de você, o importante é você estar fazendo a mitzvah e tendo a felicidade de estar fazendo a mitzvah. Essa que é a grande questão que seja importante. Se alguém vai falar que está sendo orgulhoso, quer se mostrar, o problema é da pessoa. O importante realmente é você estar fazendo a mitzvah e estar consciente daquilo que você está fazendo, tá? Não se deve se preocupar com o que os outros vão pensar no que falam. Assim, eu tenho uma preocupação quando falo sobre isso. Assim, a gente não tem que se importar quando a gente vai fazendo a mitzvah, porém o que acontece? O Havetz Haim fala o seguinte, que contanto que você não transgrida a Torá, pelo Shalom você pode retroceder, pode dar um passo para trás. Para falar nisso, até um shiur que eu estou pensando já em dar há algum tempo, o que acontece antes da gente falar o Aseh Shalom Ben Muhammad ou o Aseh Shalom Aleinu? O que a gente faz antes? Não, qual a atitude que a gente faz antes de recitar isso? 3 passos para trás. O que isso significa? Antes de Aseh Shalom Ben Muhammad, antes de ter Shalom, a gente tem que aprender a dar 3 passos para trás. O que acontece isso? Para você ter Shalom, em vez de você avançar com a pessoa, às vezes é importante você dar uma retrocedida, se voltar um pouquinho para que o Shalom seja a prioridade. A não ser que você tenha que descumprir a Torá. Essa é a única exceção. Agora, para tudo, seja discussão, seja falar, discutir, especialmente Marloca. O que diz o que a Guimarães fala que é a discussão? A discussão é a casa de quem? A Satã. Então a Marloca, a discussão, ela é a casa do Satã. Isso é o que diz a Guimarães. Então, se o que você puder evitar de discutir... Yaakov, quer dizer que eu não posso ensinar? Pode ensinar. Só que discutir, você não tem autorização. Se você tiver que discutir, você lembra sempre que Satã vai estar ali olhando, o Yetzer Hará vai estar ali, diretamente vinculado com aquilo ali e pode dar alguma coisa errada. Você pode magoar alguém, você pode ter algum problema. Então, se for para magoar, se for para dar algum problema, dá 3 passos para trás, o Shalom é mais importante. Dar aula não quer dizer você discutir. Você pode dar aula e você pode discutir. Lembrando que o nosso sábio diz o seguinte, que a única discussão que uma pessoa estava 100% certa e uma que estava 100% errada era qual discussão? Moshe e Korah. Todas as outras, um pouquinho de razão cada um vai ter. Então, nunca vai pensar que você está 100% certo e que a pessoa vai estar 100% errada. Pelo menos alguma coisa de certo a outra e você vai ter e errado idem.
Então você sempre tem que analisar o que a outra pessoa está tendo, porque pode ser que de alguma maneira ele esteja certo dentro da lógica dela. Então é importante sim você olhar todas as questões envolvidas. Vamos continuar aqui? O dedinho está marcado? Vamos lá. Os Hashomonaim nomearam o rei entre os Kohanim. O reinado de Israel foi estabelecido e perdurou mais de 200 anos, até a destruição do Beit HaMikdash, o segundo templo, o Beit Sheni. Aqui usa o seguinte termo na Gemara. Ele usa Beit Sheni. O que é Beit Sheni? Sempre que você ouvir o termo Beit Sheni, é o segundo templo, tá bom? A segunda casa. Depois de terem sobrepujado seus inimigos e os eliminando, os que servem de Hashem, Kadosh Baruch Hu, entraram no santuário no dia 25 de Kislev. Não foi encontrado no templo azeite puro, a não ser um único pote que estava fechado com o lacre do sumo sacerdote. Quando o Rambam ele começa a falar sobre isso, eu estava estudando hoje os capítulos 2 e 3 desse livro, que eu, infelizmente, quer dizer, o 3 e o 4 desse livro, que eu infelizmente esqueci o nome. Eu estava tão concentrado na leitura e li tanta coisa hoje que foi meio complicado. Mas Rambam ele não começa no capítulo 3 falando do milagre, como aqui já começa falando já do milagre das velas, né? Por quê? Porque aqui o Shulchan Aruch ele vai se ater somente às alachot. Então ele vai falar basicamente um resumo e vai falar sobre as alachot. Já o Rambam ele vai se ater à história. A primeira coisa, ele vai falar sobre a revolta dos Macabim. E depois ele vai falar, no quarto capítulo, ele vai falar só sobre as velas. Tá? Por quê? Porque a coisa mais... Depois eu explico essa questão de Rambam, mas eu vou ver se eu trago também esse livro para a gente poder estudar. Então vamos se ater aqui ao Shulchan Aruch, senão a gente não termina hoje. Vamos lá. O azeite era só suficiente para acender um dia. No entanto, o milagre ocorreu com o azeite e eles acenderam a menorá por 8 dias, até que prensassem as azeitonas e extraíram um novo azeite puro. Por esse motivo, os sábios dos Chachamim daquela geração instituíram os 8 dias a partir do dia 25 de Kislev. São os dias de júbilo e de entoação de Halelim. Então, uma outra alahá que tem no Hanukkah é a gente cantar Halelim, cantar Halel. O que é Halel? Cânticos. De preferência, os Tehillim. Dizem nossos sábios que você tem que ler o Tehillim completo, cada um, e de preferência cada palavra ser recitada com cuidado, com calma, sem pressa. Então assim, embora a gente tenha outras melodias, é importante a gente fazer as melodias de estudo da Torá ou as melodias de Halelim, que são as melodias mais tradicionais.